Pode pegar a canetinha. O cuidar, o educar e o brincar andam juntos na educação infantil. Mas nem sempre foi assim. Quando eu iniciei na rede, trabalhando na educação infantil, a gente ainda estava muito preocupado com a escolarização da criança e não com a formação integral do aluno, né? Então a gente brincava muito de escolinha, vamos dizer assim. E as crianças menores eram mais cuidadas, né? Era mais a preocupação assim, com o cuidado com a criança. O momento do banho é um bom exemplo de como a escola funcionava. Todo mundo tomava banho, todo mundo se trocava, era tudo programadinho, parecia um monte de robozinhos, né? Então atendia só no cuidado. Unir cuidados e conteúdos é uma preocupação que hoje está mais presente no dia a dia das escolas. No Instituto Materno Infantil Maroca Veneziane, a hora do banho das crianças pequenas é bem diferente. Tem um horário que não é fechado, ele é flexível e a gente vai atendendo a necessidade. Aí a educadora vai estar, não seria substituindo a família, mas vai ter um contato assim com a criança, não só de cuidar, mas ela vai conversar com a criança. Nesse momento a criança cresce muito, ela encontra segurança no educador, daquilo que o educador está fazendo, ela se desprende, né, daqueles mitos de que ninguém pode me tocar. Então a gente trabalha nessa linha. Pronto, Carol. Olha o creme. Olha o creme da Carol. Olha o peixe. Que peixe bonito, Carol. Acreditamos, assim, plenamente que esse momento ela aprende e adquire equilíbrio emocional, né? Para os outros graus de aprendizagem, para as outras coisas que vão sendo acrescentadas na rotina diária dela, dia a dia. Beatriz Ferraz, que você já conhece do programa Concepções de Criança, Creche e Pré-Escola, também acredita que momentos como o banho são muito mais importantes do que se pensava antes. Quando o referencial resgatou e apresentou a discussão desta forma, a necessidade da união, cuidar e educar, o referencial, LDB e etc., houve um momento de, opa, o que isso quer dizer, né? E aí é muito engraçado, porque o que eu assisti foram muitas situações de, bom, se eu tenho que ter intencionalidade no cuidado, então eu vou planejar o banho. Se eu vou planejar o banho, o que eu ensino no banho? Aí vai para o ensino, né? Então eu vou ensinar no banho as partes do corpo, vou cantar a musiquinha da mãozinha, do narizinho, vou pedir para a criança tocar na sua bochecha e dizer que é a bochecha, né? Enquanto que quando a gente está falando em relação ao cuidado, o intencionalmente do cuidado com o próprio corpo, dessa formação de quem sou eu, o que é meu corpo, como eu me relaciono com o meu corpo, se ele for planejar intencionalmente a partir desse ponto de vista, ele vai dizer, não, eu vou planejar uma situação de banho que seja acolhedora, em que essa criança possa participar do cuidado com o próprio corpo dela, em que ela possa entender o banho e um momento de cuidado pessoal como algo gostoso, em que ela não sinta como invasivo o cuidado de um adulto, né, que não é a mãe dela. Então eu vou fazer de um jeito que ela se sinta muito confortável, em que o nosso vínculo esteja muito estabelecido. Acabou o banho? Acabou o banho da Carol. Na verdade, não estava muito claro para esse professor qual era realmente o papel dele ali na educação infantil, né? Principalmente na questão dos berçários. Então, acho que hoje fica mais claro, conforme você vai estudando e vai se aprimorando, você vê que ali no lidar do dia a dia que está muito entrelaçado, tanto o educar como o cuidar. Então, não são coisas separadas. Chegou a hora de jantar. Vamos comer bem. A mesma ideia de integrar a educação e os cuidados, que está presente no banho,
também faz parte das refeições. Segue o trenzinho e o maquinista joga manivela. Arroz, feijão, peixe, sal de Nossa, lindão! A refeição é conteúdo sim, né? Porque as crianças pequenas, elas estão aprendendo como é que eu como segurando o talher, os diferentes talheres, o que significa uma situação de refeição na nossa cultura, né? Então essa ideia de sentar na mesinha todo mundo junto, às vezes você vai em espaços em que as crianças têm que estar em silêncio, não podem conversar. Bom, mas culturalmente a gente senta na mesa todo mundo junto, em família, para conversar. É um momento de encontro, é um momento de troca, é um momento de estar junto. E por que isso é vivido na escola de forma desconexa, né? Então é isso, a refeição ela também precisa ser intencionalmente planejada e compreendida pelo professor em relação ao processo de aprendizagem das crianças em relação a este momento. Então, quando eles são pequenininhos, realmente, os bebês, né, eles não têm condições ainda, muito pequenininhos, de segurar o seu talher e tal. Então, tem que ter a presença de um adulto mais presente, mas a partir do momento em que a criança já começa a se interessar, né, ao mesmo tempo que ele está lá dando a comida, ele também está deixando, porque a criança quer tocar no alimento, ela quer amassar, aí ela passa na boca, ela passa na pele, porque a pele vai contar muito para ela sobre o que é isso, o cheiro ela leva no nariz, né? Tudo isso são momentos de interação com a comida que vão ajudando ela a entender o que é os momentos em que eu me alimento, a comida no meu corpo. Thelma é professora de uma turma de crianças de 3 anos. Aqui, nas refeições, as crianças se servem sozinhas. Olha lá a união do cuidar e educar. Isso faz parte do nosso plano sobre a autonomia da criança, né? Então ela pode se servir, ela pode medir a quantidade que ela come. No começo é difícil, porque eles colocam muita comida, ou então colocam muito pouquinha e fica voltando várias vezes, até que eles encontrem a medida do que eles comem, da fome que eles estão. Dosar a comida, manipular os talheres, né? Tá quente, tá frio, cuidado. E se servir, sem dúvida, a escolha, experimentar coisas novas, né? Então, às vezes, salada, muitas vezes as crianças não querem, às vezes tem abóbora, coisas que eles não são muito chegados, mas que por conta da experiência de manipular, isso dá vontade de pegar. Né? O fato deles poderem mexer na abóbora faz com que eles coloquem no prato e de repente gostem, né? Experimentar coisas novas e tal. E além disso, eles curtem pra caramba comer, eles colocarem a comida, eles acham que, né, nossa, eu cresci. Linda, hein, Yasmin? Maravilhosa. Vai chegar a sobremesa. Conforme eles vão crescendo, vão ganhando autonomia, acho que isso que você vai contando do professor incentivar que a criança coma sozinha, e respeitando esse jeito dela de aprender, né? Porque ela vai se sujar. Faz parte do processo de aprender a comer com a colher, você fazer assim, né? A colher vai em todos os lugares menos na boca, mas é assim que eu vou controlando a força do meu braço, eu vou percebendo onde está a minha boca, a altura. É um aprendizado que a criança faz por acerto e erro, né? E até a hora que você chega nas crianças maiorzinhas, a partir dos 2, 3 anos, que elas vão viver a situação do self-service, que é mais uma ideia de você valorizar a autonomia, as preferências, os gostos, porque o self-service é isso, eu escolho aquilo que eu quero comer, a quantidade que eu sei. Então eu vou aprendendo sobre o que eu gosto de comer, o quanto eu consigo comer, né? Eu vou aprendendo a me servir, não é o professor que tem que servir 20 crianças, então ele vai ajudar aquelas crianças que precisam de mais ajuda, né? Então é muito rico e é um trabalho que quando ele é incorporado, ele fala dessa articulação cuidado e educação. A criança pequena também aprende brincando. Educar vem junto com o brincar. Conforme as diretrizes curriculares nacionais, as práticas pedagógicas têm como eixos norteadores as interações e a brincadeira. Este é o Laboratório de Brinquedos e Material Pedagógico da Faculdade de Educação da USP. Neste espaço,
Estudantes de pedagogia e educadores podem aprender mais sobre a importância do brincar. O brincar e o educar, elas podem estar juntas, porque a criança, quando brinca, ela está aprendendo um monte de coisa. Ela está aprendendo a ser um ser social, ela está aprendendo a criar amizade, ela está aprendendo um monte de coisas a respeito do corpo, do movimento, da exploração, do uso sensorial, uso dos seus movimentos. Ela está aprendendo a entrar em situações simbólicas, situações imaginárias, mas ela está aprendendo também outras coisas, sim. Existem brincadeiras que estimulam o aprendizado de cada fase do desenvolvimento infantil. A professora Tizuko Morshida explica quais são elas. Na primeira etapa, até 2 anos, seriam aqueles brinquedos que levariam a criança a explorar toda a sensorialidade dela, aquilo que é duro, aquilo que é mole, enfim, aquilo que é rugoso, as cores, tudo aquilo que tem a ver com os 5 sentidos da criança seriam objetos importantes para desenvolver a sensorialidade da criança. E ao mesmo tempo o movimento, porque a criança brinca ao mesmo tempo também se movimenta. Então toda essa coordenação motora e ao mesmo tempo de exploração sensorial é que faria parte dessa primeira etapa de 0 a 2 anos. Pega o passa a mão, bonito, né? Vai colocar esse areia? Gostoso, Gabriel! Depois que a criança passa por essa fase mais motora, do desenvolvimento dos aspectos do próprio corpo, gradativamente ela vai percebendo que as pessoas têm jeitos diferentes de sentar, de dançar, de dar de comer, de dirigir. Então ela começa a imitar essas ações que ela observa na própria sociedade. Então a imitação é o primeiro processo que já começa a acontecer em torno dos 2 anos, onde a criança começa a imitar o adulto, um outro que chora, um outro que ri, o pai que está lendo o jornal, dá de comer para o ursinho ou para a bonequinha. Mas ainda nessa fase, ela não está assumindo papéis. Ela está apenas imitando ações que ela vê no mundo adulto. Você quer pintar a unha? Quer? Você já pintou? Vai mostrar para a Tereza. Olha, esse tem brilho! Só em torno dos 3 anos, quando ela começa a associar 2 coisas. O fato de eu dar de comer pode significar que eu sou a mãe desse ursinho e estou dando de comer. Então, assumir um papel social de uma mãe significa para a criança que ela vai perceber no mundo que ela conhece que mãe que ela vai assumir. A mãe dela, a mãe de um desenho, a mãe de uma história. Ela assume a mãe que ela quiser. Mas ela está assumindo um papel que ela viu e que ela discriminou na sociedade com determinadas ações. Então, isso é que nós chamamos o faz de conta, que é diferente da imitação, que é um processo anterior. Essa daqui é a casinha. E ela é o que sua? Ela é minha. Sabe, Pedro? Tem bolinhas verdes. O faz de conta é um dos momentos decisivos do processo do desenvolvimento infantil. No faz de conta, eles elaboram o mundo, né? Tem contato com o mundo e por meio da brincadeira eles expressam o que eles estão aprendendo a partir desse contato. A maioria deles assume geralmente o papel de mãe, médico, pai ou personagem de herói, de desenho. Do que você está vestida? Hã? De princesa? Aqui as brincadeiras são o ponto de partida de todas as atividades. A brincadeira, o cuidado, os princípios de bons costumes, o do cuidado consigo, o do cuidado, do zelo com o outro, a gente trabalha nas brincadeiras mesmo. Na resolução de problemas deles, né? Se ele quer essa caixa e está na mão do outro, ele não vai falar, coleguinha, por favor, me dá sua caixinha. Não, ele vai tomar e o outro vai reagir. Tem essas minúcias, né, de socialização de cidadania que a gente trabalha em sala mesmo. Então, e na brincadeira é onde eles entendem mais.
O que a professora Lucilene falou está no Referencial Curricular Nacional para Educação Infantil, que diz que educar significa propiciar situações de cuidados, brincadeiras e aprendizagens. Geralmente, a gente propõe um espaço, organiza, muitas vezes junto com eles, ou então a gente propõe um espaço e convida eles para brincar, e aí dá suporte à brincadeira. Às vezes propomos enredos também, geralmente não precisa nem verbalizar qual é o enredo proposto. A partir dos materiais, eles mesmos já sabem. Se tem uma seringa, eu vou brincar de médico, então eles acabam eles mesmos elaborando o enredo. E aí o nosso papel é apoiar a brincadeira, se precisa de mais algum brinquedo, às vezes é ajudar a resolver algum conflito, ou entrar na brincadeira quando eles convidam, pra gente também desempenhar algum papel. Mas nessa idade, pelo menos essa turma, é muito difícil eles me convidarem para brincar. Geralmente eu é que tenho que me convidar mesmo, perguntar o que tá fazendo. Ah, só um minuto, deixa eu só tirar a tampinha. Ó, é só puxar a tampinha. O professor pode e deve entrar na brincadeira. Não é? Quando o professor entra na brincadeira, existe a possibilidade de melhorar a qualidade da brincadeira, porque o adulto está enxergando mais. Não é? Então, o adulto, quando ele entra na brincadeira, ele está sempre criando um probleminha a mais para a criança pensar e para solucionar na brincadeira. Não é? Essa é a função. Podemos ir brincar? Podemos? Devagar. Eu vou ligar, abrir a torneira para pôr água para vocês, enquanto isso vocês vão brincando aí.